Bem-vindo, irmão e irmã, a este programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima e diretor do Jornal Diocesano. É com alegria que entra em sua casa para lhe apresentar este Jardim da Igreja. E com este programa queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que o Espírito Santo concedeu à Igreja e que ao longo dos tempos vão enchendo de colorido a Igreja, de dinamismo, de boas obras, como um autêntico jardim onde despontam inúmeras e diversificadas flores. E cada semana levamos ao seu conhecimento um destes carismas e a obra, movimento, congregação, sociedade ou nova comunidade que surgiu a partir deste preciso carisma. E hoje iremos falar das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, uma congregação que já nasceu há séculos, no século XVI, e para nos falar desta congregação, de quem foram os seus fundadores, qual a sua origem, quais as suas características, qual o seu carisma muito específico, e para isso temos connosco uma irmã, a irmã Alzira Lopes, a quem eu saúdo. Bem-vinda, irmã, e obrigado a si e à sua congregação por terem aceitado fazer parte deste programa. E começo por lhe perguntarem quem é, de onde vem, para que aqueles que nos acompanham, possam saber a quem estão a ouvir. Eu sou a irmã Alzira Lopes dos Santos, filha da Caridade de São Vicente de Paulo, sou natural de Santa Maria da Feira Norte, ao centro do país. Estou na congregação há 15 anos, trabalhei até aos 32 na fábrica, como devem imaginar, tenho 49 anos de idade, sou de uma família muito numerosa, cristã. E depois mais vamos saber daqui a pouco. Todos os telespectadores. E agradeço por me terem convidado, porque é sempre um motivo de alegria de nós aprofundarmos os nossos princípios, as fontes, e também saúdo todos os telespectadores e todas as pessoas que nos estão a ouvir pela rádio, pela internet. E a todos, muito obrigado por estar aqui. Muito bem. Agora vamos ver e seguir a peça que a equipa da Canção Nova preparou para nos dar a conhecer nos traçar como que um retrato desta congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Prestemos então atenção. A Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, Servas dos Pobres, é uma sociedade de vida apostólica fundada em França no século XVII por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac. É conhecida na Igreja com o nome de Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, Servas dos Pobres. As Filhas da Caridade, em fidelidade ao seu batismo e em resposta ao chamamento de Deus, consagram-se inteiramente e em comunidade ao serviço de Cristo nos pobres, com espírito de humildade, simplicidade e caridade. O mesmo amor anima e dirige a sua contemplação e o seu serviço. Pela fé, sabem que Deus as espera nos que sofrem e são testemunhas do seu amor para com eles. Bem cedo na história, as Filhas da Caridade expressaram o desejo de confirmar o seu dom a Deus pelos votos. Estes eram anuais e renováveis. Essa especificidade permanece atual. Fazem 4 votos: serviço dos pobres, castidade, pobreza e obediência. São votos emitidos segundo as suas constituições e estatutos e reconhecidos pela Igreja, todos os anos no dia 25 de março. A nossa oração sustenta o nosso serviço e o nosso serviço alimenta a nossa oração. É aqui que encontramos a unidade da nossa vida. A Eucaristia é o centro da nossa vida e da nossa missão. Aí nos encontramos com Cristo e com os irmãos e lhe confiamos as alegrias, as esperanças e as angústias de toda a humanidade. Se estais na capela em oração e um pobre bater à porta, deixai a oração e de servir o pobre, porque é deixar Deus por Deus. Então, voltamos à sua presença e vamos então agora conversar com a irmã Alzira Lopes. Irmã Alzira, ouvimos falar de que as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo foram fundadas pelo sacerdote Vicente de Paulo e por uma mulher casada, Luísa de Marillac. Quem foram e como viveram estes cristãos?
São Vicente de Paulo nasceu em França, ou seja, mais perto de Paris, e nasceu numa família de camponeses, um jovem muito perspicaz, muito desenvolvido segundo as tradições daquela época. São Vicente estudou, embora os pais com muita dificuldade, mas estudou, formou-se, foi ordenado em 1660 sacerdote e depois, com o exercimento das suas paróquias, da situação, em 1617 fundou um grupo de senhoras que eram as Damas da Caridade, ou seja, as Confrarias da Caridade. E vai ser a partir daí que depois vão saírem as Filhas da Caridade, é verdade? Ainda demora, ainda tem uns 14 ou 15 anos. Então, era assim, onde São Vicente organizasse uma pregação ou uma missão, deixava sempre formado um grupo de senhoras. Essas senhoras geralmente eram quase sempre senhoras da nobreza, senhoras da alta sociedade, para assistir aos pobres, e aí ficou as Confrarias da Caridade. Mais tarde, uma dessas senhoras, a Condessa de Gondi, insistiu com São Vicente e ele fundou a Congregação da Missão, hoje chamados os Padres Vicentinos ou Lazaristas, porque essa Condessa e essas pessoas da nobreza tinham muitas pessoas ao cuidado deles e achavam que estavam numa total dependência dos católicos. E então pediram a São Vicente e deram alguns donativos a São Vicente e São Vicente fundou a 25 de março de 1625 os Padres Lazaristas, que eles lhe deram o nome de Padres da Missão. E depois, já nessa altura, Santa Luísa estava muito, ou seja, Luísa de Marac estava muito dependente de Francisco de Sales. Santa Luísa era uma jovem que tinha nascido na corte, não conhecia a mãe, tinha nascido quando o pai tinha ficado viúvo, e depois teve que ser retirada da corte. Aí Santa Luísa pedia a São Francisco de Sales para ser consagrada, que ela esteve na casa, no Colégio das Dominicanas, e depois era muito acompanhada por São Francisco de Sales, e ela pediu-lhe para ser religiosa. Mas São Francisco, devido à saúde dela, devido aos problemas que havia da família de trás, dizia-lhe que isso não era possível, que ela não tinha possibilidades para isso. E depois, mais tarde, São Francisco pediu a São Vicente, que eram conterrâneos, para ajudar aquela jovem, mas aquela jovem já tinha casado porque a família, entretanto, fez-lhe o casamento. Tinha casado e São Vicente, desculpem, pediu a Santa Luísa para começar a desenvolver noutro sentido, noutra área. E a Santa Luísa era uma pessoa muito mística, porque ela aprendeu nas irmãs todas aquelas orações que se faziam nos conventos. E São Vicente, como via que não tinha muita saída, começou a dar trabalho a Santa Luísa. E ela já era casada, ela pedia para separar do marido, já tinha um filho. Então São Vicente começou a pedir a Santa Luísa que fizesse roupa para os pobres, na vez de rezar certas orações, que fizesse paramentos para a igreja, e aí Santa Luísa começou a desenvolver. Mas Santa Luísa não aceitava muito bem São Vicente, porque ele era uma pessoa do campo, era uma pessoa grossa, dura. Mas, com o tempo, o marido de Santa Luísa faleceu e Santa Luísa tinha tido como uma intuição do Espírito Santo, numa igreja lá em Paris, que agora não me recordo muito bem o nome, que havia de haver tempo que ela ia servir os pobres, mas tinha que haver indas e vindas. E Santa Luísa comentava isso com São Vicente, ou Luísa de Malhac comentava isso com São Vicente. O marido faleceu e São Vicente estava com muitos problemas com essas confrarias, porque essas confrarias que tinha fundado em 1617, as senhoras de alta nobreza
não se sentiam bem para ir servir os pobres e entregavam isso às empregadas. As empregadas, como estava-se a viver em altura de guerra, deixavam isso pelo caminho, deixavam essas coisas pelo caminho. Então São Vicente encarregou Santa Luísa de ser a animadora dessas confrarias. Em Paris, Santa Luísa, segundo os nossos escritos, ia de cavalo como fosse inspecionar essas confrarias. E começou a ver que aí havia uma falta muito grande de organização. E então, como Santa Luísa já estava viúva, como São Vicente via essa falta de organização, e Santa Luísa juntou-se com um grupo de jovens na casa de Santa Luísa para começar a dar rumos a essa situação. Aí depois... E, portanto, vai ser a partir daí que vai surgir as Filhas da Caridade. As Filhas da Caridade, porque havia então, uma jovem... Conte-nos essa origem. Havia uma jovem do campo que foi ter com São Vicente numa das pregações e pediu-lhes para ir servir os pobres, como é que havia de fazer. São Vicente levou para junto de Santa Luísa. Como Santa Luísa era uma pessoa, na época dela, que conhecia bem a Bíblia, parece impossível, mas tinha muitos conhecimentos, então Santa Luísa aí começou com essa jovem mais umas quantas, em 29 de 1633. E aí a guerra era a guerra dos 30 anos em Paris, era uma calamidade muito grande. Depois era a peste, além da guerra, não se falava. Chegava-se a termos que as pessoas comiam-se umas às outras, mesmo quase já nos últimos tempos. E então aí abriu-se caminhos, porque essas damas da caridade tinham jovens disponíveis que não tinham família ou que não podiam e disponibilizaram-se para ir receber formação com Santa Luísa e São Vicente. E daí começou-se a abrir caminhos para a congregação ou para a Companhia das Filhas da Caridade, como nós lhe chamamos. Mas depois, como São Francisco de Sales tinha fundado as visitandinas e o Papa tinha decretado que elas tinham que estar por trás das grades, São Francisco e Santa Luísa... Deviam estar no mosteiro, uma missão contemplativa. Usaram quase como de argumento que nós não éramos religiosas. Nós tínhamos que ter mais virtude que as religiosas, mas não éramos religiosas, porque senão automaticamente tínhamos que ficar tão bem dentro do convento. E aí, nas nossas constituições, nós temos nas nossas constituições que todas essas regras que existiam no convento, as nossas eram expostas. Tínhamos por claustro as ruas da cidade, por capela um quarto de aluguer, por clausura a Santa Obediência, e São Vicente ia trabalhando nessa área. E aí a expansão deu-se mais rápido e a evolução foi a miséria que assim o fez e assim dentro dessa área eu acho que tenho muitas coisas a contar, mas que... Sim. Então vamos passar propriamente o nome, Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Porquê este nome e o que é que significa? Porque este nome, aí está, não foi São Vicente que pôs o nome, porque eram as damas, as confrarias da caridade. Depois o povo, a sociedade, ao ver o que aquelas jovens faziam, deu-lhes o próprio nome, Filhas da Caridade, Filhas de São Vicente de Paulo, porque depois São Vicente de Paulo já estava com a idade muito avançada, e aí ficaram as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, embora nós não digamos Santa Luísa, porque não é muito conhecida, felizmente, mas devia de ser. E então aí a própria sociedade é que deu o nome à congregação. Não, São Vicente, até à última da hora, diz sempre que não foi o nome que ele escolheu, nem que deu às irmãs. Sim. Irmã Alzira, um carisma normalmente pode ser definido como uma palavra de Deus, uma ou mais que uma palavra de Deus que é vivida de forma original ou com particular intensidade pelos fundadores, ou pelo grupo inicial. Existe essa palavra de Deus no qual se reflete o carisma das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo? Sim, em São Vicente de Paulo temos o Espírito do Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Depois, Santa Luísa, ela pintava e ela um dia pintou um crucifixo
com umas chamas. E então ela aí pôs-lhe mais essa palavra de Deus. Foi completar o que São Vicente já tinha posto. A caridade de Jesus Cristo crucificado nos impela, que isso pertence a Coríntios 2. E depois nós temos muito problema dentro desse carisma, o dadas a Deus para o serviço dos pobres. Porque São Vicente dizia que uma pessoa que não se entregasse ou não fizesse o serviço pela parte dos pobres, que não devia de viver na comunidade ou não devia de viver no grupo. E aí temos essas duas palavras ou essas duas frases bem vincadas, embora depois muitas outras iam surgindo. E como é que se traduz o vosso carisma e a espiritualidade hoje nas atividades, na vida que levam? Como é que concretizam, ao fim e ao cabo, o vosso carisma e a espiritualidade que vos anima? É assim, o nosso carisma hoje, claro que não estamos nos tempos de São Vicente, mas, como sabemos, hoje as pobrezas são muito mais diversas atividades e situações. Nós, geralmente, estamos mais na parte dos imigrantes, as refeições aos imigrantes, nos hospitais, nos lares, nas visitas às prisões. Aqui em Fátima é mais a parte do peregrinos, acolhimento a peregrinos. Já tivemos aqui o dispensário para os pobres mais necessitados, o que hoje já não é possível. É assim, em muitas partes do mundo estamos com coisas idênticas, parecidas com as de São Vicente. E o que nos é proposto hoje é que nós temos que ler os sinais dos tempos. Se temos que ler os sinais dos tempos, temos que ver quais são as nossas pobrezas hoje. E também como atuamos nessas pobrezas. Agora, que também não temos a facilidade que tiveram São Vicente e Santa Luísa na época deles, porque em 1644 já eram 400 e tal irmãs. Hoje somos um número relativamente, hoje somos poucas. E eu penso que essa parte que nos leva assim, a viver nessa parte, eu penso que é olharmos aos dias de hoje e à caridade que é necessário estar hoje presente. Sim. As irmãs estão presentes aonde? Cá em Portugal. No mundo? No mundo inteiro estamos em 95 países. Estamos neste momento em Assembleia Geral, ou seja, capítulo geral, porque não sei se sabe que São Vicente, devido a essa história do Papa, São Vicente e Santa Luísa, nós não temos irmãs superiores, temos as irmãs serventes. Não temos adotar uma linguagem mais adequada à vivência da caridade. Sim, porque era a irmã servente, é a irmã visitadora, não é provincial. É assim, mas quando não temos o noviciado, temos o seminário. Sei lá, tínhamos assim adotar uma linguagem mais adaptada a isso. Fora do comum das congregações religiosas. Essa linguagem também no sentido de quê? De nós não fazemos votos perpétuos. Nós todos os anos, no dia 25 de março, fazemos os votos como seja pela primeira vez. Embora nos princípios da formação nós tentamos saber que se nos entregamos a este serviço, que é para toda a vida, mas que os votos são renovados ou são feitos, como seja a primeira vez, no dia 25 de março, ou seja, no dia em que a Igreja celebrar o dia 25 de março, o dia da Anunciação do Senhor. E aí essas pequenas coisas, porque depois vamos estar mais autónomas, mas também mais obrigadas. Temos o Superior-Geral da Congregação da Missão, que é Superior-Geral também das Filhas da Caridade, ou seja, é Superior das Filhas da Caridade, Superior, neste caso, de todos os ramos vicentinos, as conferências, a JMB, a Associação da Medalha Milagrosa, todos esses ramos vicentinos temos um único Superior-Geral. Sim. Irmã Alzira, o nosso tempo está a encaminhar-se para o fim. Como é que a irmã Alzira encontrou este carisma? O que é que a fascinou nele a ponto de entregar toda a sua vida ao Senhor, comprometendo-se como filha da caridade de São Vicente de Paulo?
Por outras palavras, conte-nos a história da sua vocação. Assim, eu às vezes rio-me com as irmãs em casa, porque eu não conhecia as irmãs. Eu conheci um pouco algumas irmãs espiritanas, conheci as irmãs passionistas. Uma irmã vicentina passou por minha casa numa semana de pregação da Quaresma, mas quando eu pensava que toda a minha vida já tinha outra maneira de pensar, já não tinha as dificuldades que até ali me surgiam e que já podia ter uma vida, diga-se, mais tranquila, entre parênteses. E aí começava outras coisas-me a questionar. E depois os meus pais às vezes questionavam-me certas coisas, porquê de não, por vezes, não sair para aqui ou para lá e ir ter com este ou com aquele que estava na cama. Eu também não sabia o porquê, são coisas que nós não sabemos o porquê. Depois, então, eu como já conhecia um pouco as espiritanas, as irmãs passionistas, mas eu não me sentia assim, que aquilo me chamasse a atenção. Então, arranjei o telefone dessas irmãs vicentinas e telefonei e pedi para passar lá um fim de semana. Passei um fim de semana, depois pediram-me se eu quisesse escrever à provincial ou à visitadora, que é esse caso, e eu escrevi, pedi-lhe para fazer um mês uma experiência sem qualquer compromisso. E ela também me propôs a mesma história. Se quer vir fazer uma experiência, bem sem qualquer compromisso da nossa parte. E eu fiz a experiência. No fim da experiência, pedi se podia continuar, continuei, estou aqui. Penso que estou no caminho certo, segundo às vezes, então, não só o que eu digo, mas o que me dizem da parte de fora, e eu peço ao Senhor que me ajude realmente a viver isso. Irmã Alzira, o que é que a fascinou nas Filhas de Santa da Caridade de São Vicente de Paulo? Porque assim, eu penso que a nossa sociedade, e ainda nós hoje, viramos muito e temos muito carinho e muito aconchego a todas as crianças. E eu, como gostava e admirava enorme as crianças e dou tudo pelas crianças, mas eu comecei a sentir que os idosos necessitavam muito mais de nós do que as crianças, porque as crianças todos lhe faziam uma carícia, lhe davam isto. E então, como quando eu vim para a comunidade fazer o mês de experiência, não porque eu pedisse, mas como me puseram num lar a trabalhar ou a ver o que era o trabalho num lar, isso ainda mais me fascinou. Agora, é verdade que eu estou aqui em Fátima, não tenho essa situação, mas já me adaptei e penso que, assim, também temos que ter um tempo, um trabalho, outro tempo, outro, que é por causa de um equilíbrio. Mas eu acho que o trabalho dos idosos, o trabalho das pessoas por vezes abandonadas, que é muito compensador e é enriquecedor a nível do nosso envolvimento na parte da caridade, na parte da doação, da entrega, do sentirmos que estamos realmente a progredir para que alguém viva o resto da vida numa dignidade correta. Até à data, para mim, isto tem-me fascinado neste sentido. Muito bem. Se uma rapariga quisesse tornar-se vicentina, que características é que deve possuir? Primeiro, disponibilidade, escuta, vontade, é assim, estamos sempre abertos, sempre à disponibilidade, pelo menos na comunidade que eu estou. Seja quem for, pode bater à porta, pode ficar 8 dias, 15, pode, assim, penso que é uma das coisas que nós temos hoje nos nossos jovens, são muitas questões que lhes são assaltadas e que por vezes nós não temos respostas, senão eles ver no concreto. E o que eu dava a esse respeito, o que aconselhava é que os jovens não tenham medo, não é só de entregar a vida, mas de tentar ver o que é que Deus quer deles, o que é preciso que eles estejam atentos na sociedade. Portanto, ir uma semana ou um mês, o tempo que quiserem. Preciso. E como eu já disse, como não é um compromisso definitivo para toda a vida, pode ir sem compromisso. Quando chegarem que chega a altura de não continuar, não continuam. E depois realmente temos as nossas etapas, como outros têm, temos a parte da formação inicial, o apostolado, antepostolado, noviciado, o seminário. Sim, isso depois descobrem. Isso depois é que é o descobrimento.
Muito bem. Irmã Alzira, se alguém quiser entrar em contacto com as irmãs, que o contacto é que a irmã deixa? Temos uma página na internet, Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, ou filhasdacaridade.pt. Temos a Casa de Fátima, que também tem o e-mail cfatimasbp@gmail.com, e temos o número de telefone de Fátima, 249 530 190. Pronto, chega. Porque depois, hoje, através da internet, é muito fácil buscar o contacto. Mais fácil que nunca. Obrigado, irmã Alzira, por este desvendarem das histórias de São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac e a sua própria história da congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Eu também quero agradecer ao Sr. Padre o convite, quero agradecer à Canção Nova por me ter acolhido e quero agradecer a todos que nos estão a ouvir, que talvez se sintam atraídos, que a bênção de Deus, a bênção do Senhor, os comule e conceda a graça que eles necessitam e que essa caridade de Jesus crucificado nos impele, nos abençoe a cada um de nós. Muito obrigada. Obrigado também a si que nos abriu as portas da sua casa, espero também do seu coração, para conhecer melhor este carisma na Igreja. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que vivem em sua casa ou que a frequentam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Jesus e até ao próximo programa, se Deus quiser.